Passados 50 anos sobre os limites do crescimento, por que precisamos de limites? Ora, é claro que precisamos de limites num planeta que os vê cada vez mais depressa consumidos. A população mais do que duplicou. Mas mais grave, muito mais grave, a produção e o consumo nestes 50 anos cresceram de uma forma logarítmica e parece que determinada por uma necessidade compulsória. Tudo isto nu e com o mesmo planeta, num caminho absurdo de insustentabilidade, em que a própria palavra sustentabilidade é apenas sinónima do tempo comprado para continuar temerariamente no mesmo caminho absurdo, sem assumir a necessidade de mudança estrutural, sem a confrontar. E de que é preciso mudar de vida, no fundo. Mas além dos limites de que precisamos também de pensar como lidamos com eles. O capitalismo sobrevive crescendo, como um cancro. Por isso também lida com limites. Porque, no fundo, se quiséssemos escolher um lema para o capitalismo, poderia ser este: sempre superar os limites. Os nossos, os dos outros, os das coisas. Superar limites é uma outra forma de falar de extrativismo. Ir tão longe quanto possível, redefinir o possível, ganhá-lo ao impossível, na extração de mais produção, mais riqueza, mais valor. Precisamos de limites, sim, mas é de outra relação com os limites. Completamente ao contrário desta. Precisamos de limites para com eles conviver, ficar neles, coabitá-los, compreender que é nos limites, como nas margens, nas fronteiras, nas transições, que nos transformamos e fazemos experiência do mundo e fazemos experiência de nós próprios. E como podemos imaginar um futuro com uma vida boa para todos os seres vivos? Ora, não continuar a regular a vida pela sobrevivência, adotar um modelo económico que não dependa do crescimento para sobreviver, acabar com a relação ansiosa com o tempo. Corremos para onde? Por que corremos, na verdade? Acabar com o feitiço da escassez e daquilo que ele alimenta, o da acumulação. Também o do próprio tempo. Reencontrar uma política do estar. Não há bem-estar sem estar. E uma economia dos lugares, concretos, singulares, relacionais. Um regime de existência ligado com o chão, que reencontra as coisas do mundo inteiras e não o seu perfil abstrato, espectral. Imaginar um futuro não antropocêntrico ou simplesmente não cêntrico. É já, sim, encontrar princípios, praticar princípios de uma vida boa para todos os seres e matérias que habitem esse futuro, incluindo-nos a nós como habitantes. É preciso agir nos diferentes planos, o mais local e o mais global, sem exclusões. No plano das escolhas individuais, com o seu fundo ético, mas também no plano político, coletivo. E, de novo, sem exclusões. Há realmente uma ecologia do pensar e do agir a imaginar, nessa imaginação do futuro, de que precisamos, para agora, já. Porquê é que precisamos de limites? Precisamos de limites para que os humanos não esgotem os recursos naturais que ainda existem no nosso planeta, para que o ecossistema que os humanos fazem parte possa voltar novamente a estar em equilíbrio e para que os humanos reflitam sobre até onde é que querem crescer e a que custo. Sobre a pergunta um futuro que garanta uma vida boa a todos os seres vivos, em 3 palavras, recolocar, que os humanos deixem de se colocar no centro do mundo, respeito, que os humanos respeitem os seres vivos do planeta, reconhecendo o seu papel no ecossistema de que todos fazemos parte, e cooperar, que todos os humanos reconheçam que precisam uns dos outros e dos outros seres vivos também, para viver, e que travem a sua postura extrativista. Sou Jorge Farel Pinto, membro da Rede para o Crescimento. Tenho vindo a participar neste ciclo que denominamos Crescer até Arrebentar para assinalar os 50 anos da publicação do livro Os Limites ao Crescimento. Comecemos por abordar o que se entende por limites, desmontando os mitos que pautam os tempos presentes, ou seja, a ideia fixa de que o crescimento pode ser contínuo, desenfreado e interminável sem limites.
Há que demarcar e identificar os pontos extremos que não podem nem devem ser ultrapassados e, enquanto não forem bem compreendidos, nada se passará. Serão os valores defendidos pelos decrescentistas, desde a autonomia, à frugalidade, à suficiência, aos cuidados, até à redução dos excessos e voracidades suficientes para estas tarefas? Podemos e devemos imaginar um futuro que garanta uma vida boa para todos os seres vivos? Bom, a resposta é não, se mantiverem os estilos de vida vigentes, porque não queremos modificações, não queremos preparar outros destinos, porque vivemos em estados de alienação. Basta elencar alguns aspectos aberrantes, como o sistema alimentar, as alterações climáticas, a guerra. A resposta poderá ser sim, se existir um número amplamente maioritário de pessoas que pensem com visão otimista, que vejam as coisas em concreto, que sejam generosas e tolerantes, que respeitem os outros, criando um novo modo abrangente e inclusivo. Finalmente, que entendimento tenho sobre os limites, entendidos como linhas que definem valores a seguir e aqueles que devem ser profundamente rebatidos. Destaca a área dos territórios e dos ambientes, que se por um lado constituem e são a visualização de alguns estados desventurados da sociedade contemporânea, por outro lado existem projetos motivadores que enquadram as experiências que deviam ser obrigatoriamente seguidas. O desafio para se criar um imaginário urbano de decrescimento passa por pôr em questão diversos aspectos, sobretudo qual o tipo e modelo de tecido urbano mais apropriado, pela resistência à expansão de aeroportos e rodovias, perceber as razões para a existência de agressivos empreendimentos imobiliários. Para que a cidade recupere o sentido de vizinhança e de solidariedade, implica criar entidades nucleares mais pequenas, que permitam viver numa lógica de acesso à habitação, emprego, comércio, cultura, saúde, quintais, hortas, espaços verdes e locais de encontro, tais como praças, largos e parques. Para que não se acentuem as desigualdades entre periferias e os centros urbanos, destaque para a obrigação de revitalizar os bairros, reduzir o uso do automóvel, diminuir o tempo que se perde nos transportes e desfrutar de áreas verdes como um recurso ambiental e social e de saúde pública, fornecendo oportunidades para a atividade física, ligação à natureza, fatores críticos para melhorar a qualidade da vida urbana. Muito obrigado. Em 1972, o livro Os Limites do Crescimento surgiu no momento em que a consciência ambiental estava a despertar. Hoje vivemos um impasse, uma estagnação e até um retrocesso. Muitas nações estão a reinvestir no petróleo e no gás em vez de abandonarem os combustíveis fósseis e investirem em energias limpas. Talvez por isso jornalistas em todo o mundo tenham nos últimos anos entendido que não podem ficar de fora e que precisam de aumentar a cobertura jornalística que fazem da crise climática. Por toda a Europa temos visto surgir novos projetos jornalísticos ou secções autónomas nas redações que procuram falar sobre a mudança sistémica que está a acontecer. Não são meteorologistas, não são cientistas, mas acredito que nós, os jornalistas, temos um papel fundamental na publicação de factos científicos, de investigações jornalísticas que façam um escrutínio político e económico, que contribuam para democracias em que o desenvolvimento sustentável seja visto como um desenvolvimento que garanta as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. Considero que a noção de limites é ainda mais relevante hoje do que há 50 anos atrás, quando da publicação do relatório Os Limites ao Crescimento. Por um lado, porque a prática política e económica das últimas décadas ignorou ou rejeitou os avisos e as sugestões dos autores daquele estudo. Parece-me, aliás, sintomático, durante este ano quase não se ouviu falar daquela efeméride. De facto, os mitos económicos de que o bem-estar e a prosperidade sociais só podem ser alcançados pelo crescimento permanente da produção e do consumo de bens e serviços e de que os impactos ambientais negativos podem ser mitigados por via da inovação tecnológica tornaram-se praticamente hegemónicos e têm impedido a experimentação de outras propostas económicas.
Só se ouve falar em crescer a qualquer custo, e invocar os limites continua a ser um tabu para economistas e políticos. No entanto, diversos relatórios internacionais mostraram claramente que sem uma mudança radical do paradigma económico dominante, a ocorrência de colapsos ambientais e sociais será inevitável. Perante a arrogância e negação dos que insistem na miopia do curto-prazismo e no business as usual, ou o otimismo equivocado que os defendem as economias verdes e as tecnologias salvíficas, é urgente contrapor uma ética ecológica e de justiça social alargada, baseadas na autolimitação, na redução, na desaceleração e na relocalização, apoiadas, por sua vez, em práticas de partilha, de cooperação e de cuidado e apoio mútuos, e acompanhadas de uma reaproximação e de um reencantamento com o mundo mais do que humano do qual fazemos parte. Estas são as propostas dos decrescentistas e de muitos outros movimentos sociais e ambientais que já perceberam que os interesses instalados não irão promover as mudanças necessárias e que só uma tomada de consciência e uma coligação transversal e alargada envolvendo diferentes setores da sociedade poderá engendrar caminhos para recriar comunidades prósperas, justas e verdadeiramente sustentáveis. Eu penso que sempre precisamos de limites, acho que não é uma novidade. E a definição dos limites, seja na utilização de recursos naturais, seja nos direitos e nas liberdades de cada pessoa, é uma tarefa inerentemente política. E a política, que não é mais do que a forma como organizamos as nossas sociedades, diz respeito a todas as pessoas. Os limites devem, por isso, ser definidos de forma democrática, pois são o único meio de conseguirmos justiça social, justiça climática. Sem limites democraticamente estabelecidos, então vigora a lei do mais forte, e isso traduz-se na exploração de uns pelos outros. É isso que nos deve preocupar e é isso que devemos combater. Bom, imaginar um futuro que garanta uma vida boa para todas as pessoas, para todos os seres vivos, não é uma tarefa fácil, acho que é uma tarefa necessária, mas penso que não acontecerá enquanto as decisões continuarem a estar nas mãos de uns quantos poucos iluminados, enquanto o poder não for redistribuído, os cidadãos não se emanciparem e as sociedades não aprofundarem as suas democracias. Há 30 anos atrás, quando li Os Limites do Decrescimento, no âmbito de uma disciplina de Sociologia do Desenvolvimento, já na altura, um livro que me parecia antigo, imaginei que a humanidade ia inverter de imediato o rumo que estava a seguir. 50 anos depois, faz todo o sentido e é absolutamente pertinente falar nos limites do crescimento. E este livro, tal como o ciclo, são claramente pertinentes. Continuamos a viver como se não houvesse limites, como se pudéssemos encher ilimitadamente um balão, ignorando o óbvio, um dia ele vai arrebentar. Não são apenas os recursos que são finitos ou as desigualdades, é também uma noção de felicidade capturada pela ideia de consumo. O decrescimento propõe-nos uma sociedade com um metabolismo diferente. Propõe-nos que as decisões ligadas à economia estejam subordinadas àquilo que é cultura, àquilo que são os interesses sociais, àquilo que é também a decisão política. Ou seja, como diria o Polanyi, não esteja desencrustada. Propõe-nos uma redistribuição da riqueza, seja entre o Norte e o Sul, seja também um rendimento básico incondicional ou o rendimento máximo, o limite à acumulação de riqueza. Uma redução da produção e do consumo, de forma a batermos, a equilibrarmos aquilo que são os nossos limites, os limites do planeta, com aquilo que é o consumo de recursos. Propõe-nos, e será muito importante numa sociedade crescentista, acabar com o patriarcado, uma sociedade igualitária, nomeadamente entre homens e mulheres, onde o cuidado possa estar no centro das nossas preocupações. Uma economia de base local, autonomia, suficiência, democracia e participação, e uma sociedade estruturada em torno da ideia daquilo que será uma vida boa. Na senda daquilo que defendia o Eric Olin Wright, precisamos, pois, de uma sociedade
em que as iniciativas locais que desenham outros futuros nas brechas do sistema, em que os movimentos sociais, em que os partidos políticos sejam acarinhados por nós porque desenham a possibilidade de abrirmos outros futuros. O decrescimento é importante, o decrescimento é fundamental, porque um outro mundo não só é possível, como é absolutamente necessário e urgente. Ação. Então, porquê é que precisamos de limites? Porque vivemos numa realidade que tem limites e por isso, se nós não percebermos o que é que nos envolve, nunca poderemos acertar. O sistema que nos criou tem limites e por isso nós precisamos de interiorizar isso e respeitar esses limites. Como é que podemos fazer a coisa melhor? Essencialmente, eu acho que temos um desafio enorme, que é passarmos a fazer parte do sistema e perceber o que isso é, em vez de apenas olhar para o sistema como uma selva que tem que ser ordenada e que tem que ser consumida mais devagar ou mais depressa. Esse é o grande desafio, é nós integrarmos o sistema como parte dele, sabendo, por exemplo, partilhar o sistema com todos os outros. 50 anos passados desde a publicação do livro dos Limites ao Crescimento, de facto é importante refletirmos sobre até que ponto é que aquilo que foi dito nesse livro foi integrado nas nossas políticas e na forma como nós estamos hoje a relacionarmos com o planeta. E muitas vezes, quando falamos da questão de limites, há grandes barreiras, é uma palavra que muitas pessoas não gostam de utilizar, particularmente se formos falar com representantes políticos, por exemplo, mas é de facto um elemento muito importante, porque aquilo que nós vemos quando olhamos para diferentes indicadores, um deles que nós usamos regularmente na Zero é o da sobrecarga do planeta, nós verificamos que ao longo de todas estas décadas o que tem acontecido é que nós estamos a acionar, entre aspas, o cartão de crédito ambiental cada vez mais cedo, ou seja, estamos a mobilizar recursos que só deveriam ser mobilizados a partir de janeiro do ano seguinte, cada vez mais cedo. Este ano foi a 28 de julho, mas o último momento em que nós vivemos, nós, humanidade, vivemos em equilíbrio, de facto, com os limites do planeta, foi na década de 70, e, portanto, temos desde então estado constantemente a piorar. E, portanto, nós temos todos que, em conjunto, procurar aqui um outro caminho, um caminho diferente que permita que consigamos viver bem, portanto, apostar muito na questão da prosperidade, no bem-estar para todos, mas sem pôr em causa e sem estar constantemente a pressionar estes limites que o planeta nos impõe, que são extremamente generosos, não nos podemos esquecer disso nunca, mas que são ainda assim limites que existem e que nós temos que respeitar. E do nosso ponto de vista, aquilo trabalho que temos estado a fazer na Zero é uma aposta muito grande no tema da economia do bem-estar, porque é uma abordagem, é mais um conceito, é verdade, mas ao mesmo tempo também é uma abordagem que procura desde o início pensar uma economia diferente, não é? Uma economia que esteja ao serviço das pessoas, portanto tentar que desde a origem se evitem problemas que depois muitas vezes justificam este ritmo e este ciclo de crescimento que é tantas vezes defendido por políticos, por opinion makers, por muitas pessoas que consideram que nós temos que continuar sempre a crescer, ainda que vivamos num planeta finito, que é obviamente uma irracionalidade, mas portanto, de facto isto muitas vezes é justificado porque nós precisamos de mais financiamento para a educação, ou mais financiamento para a saúde, ou mais financiamento para outra área, da justiça, etc., da segurança, e portanto vamos sempre justificar este modelo de crescimento, quando aquilo que nós temos que fazer é, na base, procurar que haja um modelo económico que sirva às pessoas, portanto, que vá ao encontro das suas necessidades e respeite estes limites, portanto, evitando também que nós estejamos constantemente a agredir quer a saúde humana, quer o bem-estar, quer a própria dignidade humana, como também o ambiente, e depois temos que ir compensar de alguma maneira, porque temos que transferir rendimento, porque nós não temos uma boa distribuição de rendimento, temos que ir atenuar poluições ou destruições que vão acontecendo em termos ambientais, ou, por exemplo, investir após a passagem de um fenómeno extremo, resultado já das alterações climáticas, portanto, da nossa ação humana neste crescimento contínuo. Portanto, é pensar cada vez mais num modelo que parte dessa base de criar prosperidade para todos, dar bem-estar a todos, e sendo sempre um processo, e isso é um dos aspectos mais positivos que nós reconhecemos neste conceito de economia do bem-estar, sendo um processo muito participado. Portanto, não é um processo de elites, não é ter, digamos assim, quem já normalmente tem mais poder e capacidade para decidir o que vai ser feito, a decidir o que efetivamente depois vai acontecer, mas não, é ir dialogar com diferentes grupos sociais, com ouvir os cidadãos de uma forma alargada, participada e abrangente,
e depois, a partir daí, construir, de facto, um outro modelo de desenvolvimento para o país. Por exemplo, há países que estão neste momento a aplicar a ideia de ter orçamentos para uma economia do bem-estar, portanto, perceber se os investimentos que estão a ser feitos nas diferentes áreas vão ou não contribuir para aquelas áreas que foram identificadas como sendo fundamentais para promover o bem-estar desse país, e, portanto, é muito neste caminho que a Zero defende que nós devemos seguir. Portanto, não podemos continuar a fazer mais do mesmo, temos mesmo que fazer diferente e, de facto, percebermos que a economia só interessa se houver pessoas e nós só podemos existir enquanto espécie, assim como outras, se de facto as condições ambientais, os tais limites do planeta forem respeitados. Acho que não é uma questão de precisarmos de limites. Os limites existem, quer os biofísicos, quer os da subjugação humana, precisemos deles ou não. A questão é que não os respeitarmos está e vai continuar a trazer-nos grandes dissabores, quer dizer, choques sistémicos, também eles num feedback loop. Choques em cadeia, choques grandes, daqueles que abatem civilizações. Como estes problemas são sistémicos, temos grandes agentes da sua perpetuação, são grandes Estados e corporações internacionais impossibilitados de respeitar esses limites, porque têm de continuar a crescer economicamente sempre, e por causa de imperativos de competição e geopolíticos, não parece ser possível resolver isto internacionalmente, coordenadamente e efetivamente em tempo útil. Ou seja, não é uma questão de precisarmos de limites, é uma questão de como lidarmos com este facto de não os respeitarmos. E é por isso que precisamos de nos encontrar, coletiva e localmente, olhar para os nossos territórios, perceber o que temos e o que precisamos para ter vidas dignas, confortáveis e seguras. E só daí começar a desenhar autonomias e resiliências, interligadas mas ancoradas em sobriedade e maioritariamente nos recursos existentes. São esses os limites que já existem, precisamos de encontrar, perceber e respeitar. Essa é uma pergunta que vai ter que se responder e desenvolver continuamente ao longo da aventura da vida e da filosofia. Desde o início das civilizações, que a exploração do outro, ser vivo qualquer, é uma constante e resulta sempre e sem exceção no colapso dessas civilizações. Por isso temos que continuar, enquanto espécie, a procurar equilíbrios e novos métodos de relacionamento com o mundo que nos rodeia, que nos permita viver em paz connosco e com o resto da vida na Terra. Em todo o caso, e não tendo a resposta para esta pergunta, parece-me um bom começo começar por abandonar um sistema baseado na destruição e exploração industrializada de todo o tipo de vida em nome de um crescimento económico exponencial e infinito. Alimentar 8 mil milhões de pessoas num planeta com recursos finitos é um desafio, mas a resposta está em produzir melhor e não necessariamente mais. Os limites planetários são limites físicos, por isso temos que encontrar formas mais eficientes de produção e, sobretudo, de distribuição, melhorando o fluxo do norte para o sul global. Alimentar a população humana de forma digna e sustentável, apesar de desafiante, não está fora das nossas capacidades, não é uma utopia, assim haja vontade política e definição séria de prioridades. A grande questão é como é que permitimos o desenvolvimento humano sem comprometer de forma irreversível a capacidade do planeta de se autorregenerar. E a mudança tem que ser feita, e eu gostaria de destacar 3 pilares. É necessário mudar em direção a uma dieta com menos impacto ambiental e possivelmente mais à base vegetal. É necessário também dar grande enfoque ao combate ao desperdício e ao excesso de consumo. E por fim, é necessário que sejam melhoradas as técnicas agrícolas e as tecnologias. No entanto, o ONU não pode ficar apenas do lado do consumidor. Também as políticas públicas devem facilitar a mudança de hábitos, e para isso é urgente que os nossos decisores e representantes políticos sejam capacitados e sejam responsabilizados pelas políticas que promovem. Passaram agora 50 anos sobre a publicação do relatório Os Limites ao Crescimento, feito pelo MIT em 1972, como relatório ao Clube de Roma. E esta questão dos limites continua a ser relevante para nós hoje em dia, ao meu ver. Em relação à própria questão do relatório, nós já ultrapassamos os limites ao crescimento, ultrapassamos, enfim, os limites planetários a vários níveis, e estamos a destruir a biodiversidade,
estamos a provocar uma catástrofe climática cujas consequências já se estão a notar cada vez mais, sobretudo fora da Europa, mas também dentro da própria Europa. Portanto, esta questão dos limites é fundamental. Mas quando pensamos nos limites, também temos que pensar nos nossos próprios limites, nos limites do nosso corpo. O nosso corpo tem limites. Temos físicos, e a vida não é eterna. E também temos limites em relação ao território em que nós nos inserimos enquanto seres humanos. O Homo sapiens tem 300, 400 mil anos e tem vivido sempre ligado ao território. Esta coisa da globalização é uma coisa muitíssimo recente. Enfim, há grandes viagens intercontinentais e isso tem 70 anos, talvez, né, para uma grande parte da população. E mesmo quando pensamos nos descobrimentos, pronto, temos aí 500 anos que realmente há mais facilidade de sairmos do nosso território. Mas, na realidade, mesmo depois de ter saído, o ser humano está ligado ao seu território, e isto é o seu estado natural. Aquilo que temos vivido nos últimos 70 anos, aquilo que se denomina como a grande aceleração, isto não é a situação típica, é uma exceção perigosa para a sobrevida da nossa espécie e de muitas outras neste planeta. Portanto, quando pensamos no futuro, como é que pode ser um futuro de uma boa vida para todos, acho que é preciso a grande transformação decrescentista, né, para conseguirmos voltar a viver dentro dos limites. E não uma coisa tão estranha, porque muitas dessas alterações a que estamos a assistir são recentes. Eu diria que como muitos outros também, não é? Obviamente que este futuro decrescentista tem que acontecer a vários níveis, que é o nível intersticial, portanto, as pequenas iniciativas que já existem no terreno, movimentos de transição, cooperativas, como a Rizoma em Lisboa, a Minga em Montemor, e muitas outras deste tipo, iniciativas de permacultura, agroecologia, mas também como as exigências de reformas não reformistas, como dizia o André Gortz, portanto, reformas que têm a capacidade de mudar a qualidade do sistema. Como, por exemplo, a redistribuição da riqueza. Isso é uma exigência fundamental se queremos viver bem, ou se a maior parte da população mundial e também local quer viver bem, é preciso redistribuir a riqueza. E é preciso criar intervenção política, e acho que isso é o desafio da rede para o ano 2023. Como é que vamos definir a nossa intervenção enquanto no espaço político, no espaço público político, e como é que estamos a visionar que essas alterações sistemáticas possam acontecer, ou como podemos fazê-las acontecer. E este vai ser um desafio para o futuro. Olá, boa tarde a todos. E relativamente a esta questão do decrescimento ou crescimento e dos limites, é lógico que 50 anos após a publicação dos limites de crescimento, faz todo sentido falar de limites, não só porque o planeta é limitado em espaço, em termos geográficos, mas sobretudo porque ele é limitado em termos qualitativos. Isto é, as condições biogeofísicas que surgiram após a última glaciação, há cerca de 2.000 anos, são perecíveis, portanto, e alterá-las tem um limite. Este limite, isto é, esta alteração tem limites que, sendo ultrapassados, levam à disrupção dos suportes da vida, tal como conhecemos, porque foram precisamente essas condições que suportaram o desenvolvimento de sociedades humanas desenvolvidas da civilização. Agora, eu acho que o problema, além dos limites que existem, físicos, que não devemos ultrapassar, que são esses limites do planeta, cuja ciência já define esses 9 limites,
Em termos de economia, para mim a questão mais relevante é o que é que deve crescer, não é? O que é que se resume também àquilo que nós damos valor, isto é, aquilo que nós na sociedade reconhecemos como criação de valor na sociedade ou não. Nós hoje só reconhecemos criação de riqueza na sociedade quando produzimos bens tangíveis, ou alguns também intangíveis, como é evidente, como a propriedade intelectual, mas, quer dizer, só há crescimento relativamente à natureza, só há crescimento de PIB, só há crescimento económico quando destruímos a natureza, quando utilizamos recursos de forma extrativa, destruindo os ecossistemas e, portanto, destruindo as bases da própria vida. Isto é, por exemplo, nos ecossistemas, para darmos valor a uma floresta, ela tem que ser destruída. Porquê? Porque o trabalho intangível que é feito lá, que se espalha por todo o planeta, que são as alterações bioquímicas feitas na atmosfera e na água, que estão na origem do clima estável e, portanto, estão na origem que suporta toda a vida, tal como a conhecemos, essas não têm valor. E, portanto, essas podiam crescer também com limites, como é evidente, mas essas podiam crescer. Isto é, pode haver crescimento que suporte a vida. E, neste sentido, acho que a primeira discussão, antes estamos a discutir se podemos crescer ou decrescer, é que tipo de crescimento, aquilo que nós consideramos como crescimento na nossa sociedade. Eu pergunto se há coisa que valha mais, com mais valor para as sociedades humanas, do que os ecossistemas a produzirem clima estável para todas, para as próximas gerações. E isso podia ser recuperado e podia crescer. Este é um desafio que faço para a discussão. Muito obrigado. Olá, sou a Isabel Marín Beltrán, doutora em Ciências Marinhas. Por que nós precisamos de limites ao crescimento? Na sociedade moderna, especialmente na sociedade ocidental, o modelo socioeconômico dominante é aquele baseado num crescimento econômico ilimitado que se tem visto durante as últimas décadas. Temos crescido economicamente de forma exponencial e este crescimento tem sido estreitamente ligado com uma exploração e estamos a falar já de um esgotamento dos recursos naturais. Tanto é assim que a exploração e esgotamento dos recursos não é só daqueles considerados recursos não renováveis, como os combustíveis fósseis ou certos minerais, cuja extração já tem atingido o máximo de exploração, mas também estamos a falar de um esgotamento daqueles recursos até agora considerados renováveis, como a água doce ou a biomassa. Para além disso, somos os países industrializados e especialmente as pessoas mais ricas quem consumem mais recursos, enquanto que os países mais pobres, onde normalmente ficam estes recursos naturais, estas pessoas estão a ficar já sem recursos. Já estamos a falar de escassez hídrica em muitos países e também estamos a falar de uma perda de biodiversidade relacionada com a falta, o esgotamento dos recursos naturais que nós devíamos partilhar com todas as espécies e também que nós devíamos partilhar entre as pessoas. Por isso, a minha proposta é que para atingir um futuro melhor para todos e todas, nós, os países industrializados e especialmente as pessoas mais ricas, vamos reduzir o nosso consumo de bens materiais que estão relacionados com esta extração dos recursos naturais e vamos partilhar os recursos com todas as pessoas e com todas as espécies. Porque até o que é mais importante, o que nos faz mais felizes, não é ter a melhor câmara fotográfica para tirar as melhores fotografias, senão de partilhar os momentos com as nossas famílias, com os nossos amigos. Igualmente, não precisamos de uma casa muito grande, mas precisamos de pessoas com quem compartilhar aqueles espaços. E finalmente, o que é de valorar então é as relações entre as pessoas, uma boa relação com a natureza, para assim valorizar mais a natureza e os recursos que o planeta nos aporta. E deste modo temos de partilhar, vamos poder partilhar mais facilmente os recursos naturais do planeta com as outras pessoas e com as outras espécies com quem coabitamos, com quem partilhamos este planeta. 50 anos depois, continuamos e provavelmente daqui a 50 anos vamos continuar a precisar de limites
tem a ver com a condição humana, tem a ver com esta nossa necessidade constante de querer mais e desejar mais e mais e mais. Também vivemos debaixo de um sistema que provavelmente não vai desaparecer nos próximos 50 anos e que subsiste na tentativa constante de nos fazer aceder a desejos que muitas vezes nós próprios nem temos. Se calhar o que temos que fazer é questionar quais são verdadeiramente os desejos, reavaliar o objeto de desejo, pensar o que é que nós precisamos para ser realmente felizes, de quanto é que nós precisamos e o que é que nós temos que desejar. Ao mesmo tempo, não nos esquecermos de que, tal como nós, todos os outros cidadãos do mundo têm direito a desejar e a sonhar e, portanto, quanto mais nós soubermos autolimitar aquilo que é o espaço dos nossos desejos, melhor garantiremos que todos terão espaço para sonhar. Sim, que os desejos sejam verdadeiramente democráticos